Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, professor Mariano, mais uma vez, aula de filosofia. Eu mandei um vídeo para vocês ali do YouTube com lições sobre lógica. Até o rapaz é muito bom, por sinal, né? Achei muito interessante. Muito simples, né? Uma noção básica da lógica e uma noção básica de argumentos. É, o que eu ia complementar? Além do que ele ensinou, né? Que tem que ter uma certa ordem, né? Tem que ter uma resposta. Na verdade, assim, as proposições, elas podem ser julgadas, né? Aquilo que você pode dizer que é falso ou verdadeiro, né? Inclusive ele fez depois um exercício ali, né? Ah, a capital do Brasil é Brasília, verdadeiro, né? A capital do Brasil é São Paulo, falso. Então você pode julgar ó, as proposições. Ah, mas pergunta, uma expressão de espanto, por exemplo, isso não é proposição, né? Uma expressão afirmando uma situação pessoal, por exemplo, não é proposição, né? Então, o que pode ser julgado de verdadeiro ou falso. Daí depois sim, existem tabelas verdade, existem situações da lógica, existe aquele quadrado também, né? De posições, tem várias questões da lógica que são secundárias. Eu acho que vocês não precisam entrar num nível tão avançado. Só saber o que é lógica, né? Que é esse pensamento mais ordenado. Esse argumento, por exemplo, essa situação que você pode dizer basicamente é o necessário de uma coisa, né? De uma proposição, né? E claro, daí você tem duas que você infere, né? Você vai chegar a uma conclusão, né? Uma conclusão. E existem depois os chamados conectivos, né? Que são e ou, né? Se e somente se, né? Que também não interessam agora, só vocês têm que saber que existem conectivos, que isso é parte da lógica, né? Mas o mais importante é saber o conceito básico, né? Até o tem um livro ali, deixa eu pegar o dicionário aqui. Espera um pouquinho. Né? Pegar um dicionário básico aqui, você vê, conceito de lógica, né? Eu acho que o mais importante é saber que isso existe, como funciona, né? Ele mostrou uns exercícios lá, né? Que a situação dos nem sempre fecha um argumento, nem sempre é verdadeiro, nem sempre tem uma situação, por exemplo, né? A lógica é o estudo da estrutura e dos princípios relativos à argumentação válida, sobretudo da inferência dedutiva e dos métodos de prova e demonstração. Vem bem aqui, ó. Né? Então a lógica como ciência do real, né? Como ciência do pensamento, né? E de forma mais contemporânea a lógica é vista sobretudo como ciência da linguagem, né? A lógica mais moderna e contemporânea é a lógica matemática, né? Lógica matemática. Então, assim, a gente vê, né, principalmente esse conhecimento, ele é como uma forma de ordenar os pensamentos. A gente coloca em ordem, a gente coloca. E para a filosofia é muito interessante porque ela dá provas de raciocínio, né? Não é uma situação, por exemplo, eu acho que determinada situação do céu é porque existe uma abóboda, ou existe, por exemplo, o espelho, sei lá, isso achar não é argumento, né? Você tem que ter uma situação que possa ser comprovada verdadeiro ou falso, né? Então tem que ser coisas muito objetivas e um jogo de linguagem muito interessante, ó. Né? Então essa definição de lógica fala de dedução, né? Você deduz uma coisa com base em outra, né? Você deduz uma situação. Eu deduzo que o número de vírus infectados, de pessoas infectadas, será maior porque já está crescendo o número de infectados. Pronto, você está deduzindo. Ó. Então a lógica ela chega num nível assim de raciocínio ordenado mesmo, de raciocínio
pronto, fechado. Você não pode ficar fora daquilo. Você tem que colocar aquela expressão chamada de proposição, né, aquela frase. Pode ser também um cálculo, né? Pode ser outras situações também são proposições que acho que ele não falou ali, né? Então tem várias situações de proposição. Basta que você possa julgar. 2 mais 2 igual a 4. Pronto, é uma proposição, né? Ah, mas não é uma frase. Ah, mas não, não interessa. Ali já seria, né? Então tem proposições diferentes, ó. Né? Então, além dessas frases, por exemplo, que todo homem é mortal, Sócrates é mortal. Por exemplo, lá de Aristóteles, né? Aristóteles tem sim um sistema que se chama silogismo. A gente já falou, acho que várias aulas disso, né? Que são aqueles três frases e a terceira ela chega a uma conclusão das duas primeiras, né? Geralmente ela faz uma mescla. Também pode ser, e daí uma das três pode ser falsa, né? Como ele mostrou, né? Então a lógica ela pode trabalhar nesse sentido, né? Que também daí tem tabelas de Aristóteles, né, desses silogismos. E ele fez todos os possíveis, né, inclusive. Né? Aristóteles fez todos os silogismos possíveis, só que na lógica desse silogismo, ela não é muito bem quista, até pelo pessoal mais atual, né, que gosta mais da lógica matemática. Né? E a matemática, da lógica matemática, ela lida com conectivos. Conectivos daí tem e, ou, se, né? Que são... Você coloca uma frase e daí se outra. Uma frase e outra. E daí você faz verdadeiro ou falso, uma das duas ou as duas, né? E daí você tem uma tabela depois, né? Que na verdade são formas ordenadas de organizar um argumento verdadeiro ou falso. Que na verdade, como vocês pensam ou falam, já é logicamente viável, né? O que não seria lógico seria muito absurdo, por exemplo, seria... O sol nasceu pela manhã. Se o sol não nasceu pela manhã. Então isso não é lógico. Ó, né? Você está colocando uma coisa verdadeira e outra coisa falsa, por exemplo. Né? Então você está... Pode ser, o sol nasce toda manhã, verdadeiro. Daí você coloca uma segunda proposição, por exemplo... A chuva cai sem nuvens, né? A chuva pode cair sem nuvens, uma coisa falsa. Na segunda, aí você diz não. E daí coloca um se, né, como conectivo. Né? Aquilo não tem nenhum fundamento, né? Então, a situação assim é de argumentos básicos, né? Não tem nada muito misterioso, pessoal. Né? Mas o vídeo do rapaz, os dois, né, como eu mandei, explicou tudo. Eu não vou me estender sobre a lógica. A tarefa para a semana que vem, nessa semana nós temos aí sobre aquela situação, mas semana que vem vocês podem escrever sobre lógica, o que é lógica, o que é argumento, né? Pode falar sobre isso, devolvo 7 linhas, não precisa muito mais, para a gente fazer uma nova atividade também, né? Tem gente que já entregou a atividade, por isso que eu estou falando, tem gente que já escreveu sobre lógica. Né? Então quem já escreveu não precisa, né? Mas quem não fez, semana que vem, sexta-feira, daí até lá, uma atividade, um texto sobre lógica, com base nesses 2 vídeos do YouTube, ou com base do que eu falei aqui, ou com base em dicionário de filosofia, Google, tanto faz. O importa é vocês pesquisarem o que é essa tal de lógica, como ela funciona, né? Que é muito mais complexo que isso. Eu não vou ficar me estendendo muito aqui, porque senão a gente ia ter 10 aulas, 20 só sobre lógica, né? E não ia levar nada nem nos últimos Enems que eu vi até 3 ou 4 Enem que eu comentei no meu blog lá, né? Não vi nada de lógica. Né? Até queria que caísse, mas não vi nenhuma questão. Aí sim, existe lógica informal, que é essas lógicas que você encontra nas bancas, né, em revistas, que é uma lógica interessante, e tem a lógica formal, que é essa lógica que a gente está discutindo aqui, que são silogismos, que são proposições, que são conexões, argumentos, né? Essa lógica formal, né, pessoal? Então, só para diferenciar assim o básico, né, de cada uma. Né, na Idade Média existiram vários autores de lógica, né? A gente sempre fala que a Idade Média foi mais positiva que as pessoas pensam, e vários ensinamentos nos levam a crer que é importante estudar pelo menos o conceito, que seria acho que o que eu perguntaria, por exemplo, no Enem. Né, o básico, conhecimento, falaria de silogismo,
que é aquela argumentos, por exemplo, que usava Aristóteles, ou poderia perguntar o conectivos, o que se refere, por exemplo. Né? Então são perguntas bem básicas que seriam interessantes. Acho que julgada e conectivos e tal, tabela verdade, acho que não. Porque daí teria que dar a tabela verdade, eu até saberia decor, uma época eu sabia decor, né? Mas isso não interessa. Acho que a lógica para nós é mais interessante é saber esses inícios, né? Que existem esses raciocínios válidos, raciocínios que podem ser defendidos. Isso é lógica. Né? E muito importante para filosofia, muito importante para textos que vocês escrevam, para defesas, por exemplo, críticas, reflexões, tudo isso a lógica vai ser bem importante, pessoal. Na vida mesmo, por isso que aqui não é uma coisa assim, a filosofia eu vou usar isso para quê na minha vida? Para tudo. Sem lógica você não consegue comprar um produto, você não consegue reclamar de um defeito, você não consegue, por exemplo, fazer várias situações da tua vida. A lógica ela é muito importante. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Não esqueça da atividade, então, para semana que vem sobre lógica.